Moraes escapa da Magnitsky. Vamos começar constatando aqui o óbvio. Alexandre de Moraes é um cara corajoso e que demonstra muita força. Ele é psicopata, ele é do mal, ele vem agindo para usurpar a democracia brasileira, mas esse é um cabra macho, que no Brasil está em falta. Eu acho que o Trump deu uma desmoralizada na lei Magnitsky. Então, a elite toda no Brasil mostrou que não ia pressionar o Senado para derrubar o Alexandre de Moraes, nem com a ajuda da Cavalaria do Norte. Ora, o Trump, depois de meses, olhou e falou assim: eu lavo minhas mãos. Se eu achei que o povo estava do lado do Eduardo Bolsonaro, querendo a mesma coisa. Não tá? Então o problema é de vocês, né? Eu vou olhar para os interesses americanos. Alexandre de Moraes está com uma força que é sem precedentes. Isso é muito perigoso para todo mundo que gosta da democracia no Brasil. O Brasil está nas mãos de uma quadrilha, a quadrilha faz o que quer, a direita vem com essa sensação de derrota constante, estamos em autofagia, uns brigando contra os outros, tem gente infiltrada. Pessoal, o negócio é muito sério. Parece que Alexandre de Moraes vai voltar mais forte do que o que já estava depois dessa revogação da lei Magnitsky. Eu não sei o que você pensa com relação a isso, mas eu vou ter que concordar com tudo isso que o Constantino vai dizer nesse vídeo. Veja só, separei aqui os melhores momentos do programa 4x4, onde eles vão comentar essa revogação da lei Magnitsky contra Moraes. E eu pergunto a vocês, você acha que Moraes vai voltar para o seu quadrado e vai começar a obedecer a Constituição depois de tudo isso que aconteceu, depois da prisão de Bolsonaro, depois de todas essas perseguições? Ou você acha que Moraes vai dobrar a aposta e vai ficar pior do que o que ele já está? Coloca aqui nos comentários o que você pensa com relação a isso. Bora assistir esse vídeo agora que está sensacional, mas antes deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e bora assistir esse conteúdo agora. Moraes escapa da Magnitsky. O governo dos Estados Unidos retirou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a mulher dele, Viviane Barsi, e o Instituto Lex de Estudos Jurídicos, dono oficial de todo o patrimônio, que não é pequeno, todo o patrimônio imobiliário da família, da lista de sancionados da lei Magnitsky. Em 22 de setembro, a mulher do Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, o escritório de advocacia que ela comanda e o Lex Instituto de Estudos Jurídicos sofreram sanções secundárias da Magnitsky. O objetivo declarado da lei Magnitsky não é punir, mas sim provocar uma mudança positiva de comportamento dos sancionados. O Moraes não mudou em nada, continua praticando abusos, arbítrios e ilegalidades, mas o governo Trump pensou primeiro nos interesses dos Estados Unidos. O subsecretário do Departamento de Estado americano, Christopher Landau, publicou na última sexta o seguinte no X, texto que foi reproduzido pelo perfil da Embaixada Americana em Brasília na mesma rede social. Os Estados Unidos expressaram consistentemente preocupação com os esforços para usar o processo legal para instrumentalizar diferenças políticas no Brasil e, portanto, acolhem com satisfação o projeto de lei aprovado pela Câmara Baixa do Congresso Brasileiro, a Câmara dos Deputados, como um primeiro passo para enfrentar esses abusos. Então, eu acho que o Trump deu uma desmoralizada na lei Magnitsky, pensou nos seus interesses. Eu cheguei a postar, né, quem nasce para Trump não chega a Reagan, depois eu apaguei, porque também eu me coloquei pensando o seguinte, né? O Trump venceu com o slogan Make America Great Again e não Make Brazil Free Again. Né? Então, realmente, ele não priorizou a democracia brasileira como seu foco ali. Né? Ele, aliás, diga-se de passagem, ele fez bastante até. Né? Em 4 ou 5 meses, ele meteu o Magnitsky, suspendeu o visto de ministros, o Eduardo e o Paulo fizeram o seu papel. Tanto é que ficou um gosto amargo em toda a direita com a revogação. Ou seja, se a revogação deixou esse gosto amargo, é porque a sanção da Magnitsky foi algo importante, foi uma conquista importante. Só que o que aconteceu depois? As elites detonaram o próprio Eduardo Bolsonaro, não ligaram a mínima para o Trump. Aliás, numa manifestação, usaram a bandeira americana, o Silas Malafaia veio atacar isso. Né? Eu critiquei ele por isso e fui chamado de bolsominion por causa disso. Então, a elite toda no Brasil mostrou que não ia pressionar o Senado para derrubar o Alexandre de Moraes, nem com a ajuda da Cavalaria do Norte. Ora, o Trump, depois de meses, olhou e falou assim: eu lavo minhas mãos. Se eu achei que o povo estava do lado do Eduardo Bolsonaro, querendo a mesma coisa. Não está? Então, o problema é de vocês, né? Eu vou olhar para os interesses americanos. E aí entra a questão das terras raras, né? Que a China é o grande produtor
e grande dona de reservas, e o Brasil vem num segundo lugar distante, mas tem bastante. Então, é importante para a defesa, é importante para a tecnologia, para baterias, e talvez é isso que tenha acontecido, Lacombe, é o que a gente pode especular. O Lula rifou a soberania nacional e os minérios do povo brasileiro, a riqueza nacional, em troca de um juiz que ele agora vai ter na mão num ano eleitoral. Então, assim, Lacombe, a gente precisa constatar, Alexandre de Moraes está com uma força que é sem precedentes. Isso é muito perigoso para todo mundo que gosta da democracia no Brasil. E ele está grato ao Lula, que foi quem rifou a riqueza nacional e a soberania nacional, aparentemente, em troca dessa proteção, sabe-se lá de olho em que interesses, né? Ou sabe-se. Aliás, foi na mesma semana em que veio à tona o maior escândalo de corrupção envolvendo o próprio Alexandre de Moraes. 3,6 milhões de reais por mês para o escritório da família, pelo Banco Master, um banco cujo dono é um fraudador, que investe em conexões e compra todo mundo. E para quê? Para nada, para defender um caso de queixa-crime de um empresário em que perdeu em 2 instâncias, o Daniel Vorcar. É porque talvez não tenha chegado no STF ainda, que é a especialidade da esposa do Alexandre. Então, assim, um escândalo sem precedentes de corrupção que ninguém cobra. E ele também não precisa explicar em 48 horas. Porque o Brasil virou várzea. O Brasil está nas mãos de uma quadrilha, a quadrilha faz o que quer, a direita vem com essa sensação de derrota constante, estamos em autofagia, uns brigando contra os outros, tem gente infiltrada, essa gente que quer detonar a Revista Oeste, a Gazeta, o Partido Novo, que são aliados das causas, que compram briga contra o Alexandre de Moraes. Então tem gente infiltrada tentando desunir, destruir a direita, que se recusa a falar do caso dos 129 milhões ou bater no Alexandre de Moraes, mas gasta toda a energia para bater no Novo, na Oeste, na Gazeta. É coisa muito suspeita. Então, vamos começar constatando aqui o óbvio. Alexandre de Moraes é um cara corajoso e que demonstra muita força. Ele é psicopata, ele é do mal, ele vem agindo para usurpar a democracia brasileira, mas esse é um cabra macho, que no Brasil está em falta, principalmente do nosso lado. Né? Então, é um cara que peitou o Elon Musk, meteu o Elon Musk num inquérito, o Elon Musk chegou a postar uma imagem de inteligência artificial com o Alexandre de Moraes atrás das grades, falando: marque minhas palavras, esse dia vai chegar. Ele foi lá e multou a Starlink, que era uma outra empresa que não era nem ligada ao X, e ficou por isso mesmo. O cara mais rico do planeta. Depois ele resolveu comprar briga com o cara mais poderoso do planeta. Eu mesmo cheguei a twittar: agora você vai ver o que é bom para tosse. Comprou briga com o Laranjão. Se prepara, ninguém vence. Bom, meu tweet envelheceu muito mal, né? O cara venceu. E nós estamos vendo essa autofagia por uma direita desunida, o maior cabo eleitoral e liderança preso, doente, sendo torturado pelo regime, sem poder falar, em ostracismo. E está todo mundo batendo cabeça. A direita não tem maturidade, não tem embasamento, não tem história. Chegou para mim essa semana, Lacombe, meu livro, que vai ser lançado no primeiro trimestre do ano que vem. Não tema a tempestade, sobre minha luta contra o câncer. Uma história de fé, resiliência e esperança. E é o meu 16º livro, eu juntei todos para uma foto. Eu estou fazendo isso há muito tempo. Lá se vão quase 30 anos, defendendo a liberdade, o indivíduo, o império da lei, a democracia representativa, a economia de mercado. A direita está cheia de novato, neófito, gente que chegou aí ontem, que votou no PT antes, que de repente idolatra um candidato ou outro, mas não quer aprender, não quer ler, não entende nem o que é conservadorismo. Está cheio de oportunista, está cheio de gente de olho em carguinho. Então tem de tudo, tem de tudo. O próprio Olavo de Carvalho falava, né? Tem muito imbecil nessa direita. Então, infelizmente, Lacombe, estamos em autofagia. Na sexta-feira, durante evento de inauguração do canal SBT News, que muita gente está chamando de SPT News, com o sistema todo ali reunido, o Moraes fez questão de agradecer a Lula. E eu não poderia deixar de fazer um breve comentário, agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que logo
em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. A primeira coisa, sobre essa questão toda envolvendo a negociação entre Trump e Lula. Nós, de fato, não sabemos o que rolou ali. E aí, respondendo à pergunta da Ana Paula, se talvez o Trump ou o Lula não entregou demais, coisas demais ao Brasil para o Trump, eu me pergunto, na verdade, o inverso. Será que ele vai entregar tudo o que eventualmente ele prometeu? Será que lá na frente o Trump não vai ver com quem exatamente ele está lidando? Porque o fato é que em todas as negociações internacionais o Brasil preferiu as ditaduras às democracias. O Brasil está ao lado do Hamas no conflito com o Estado de Israel. O Brasil está no lado da Rússia quando o conflito é na Ucrânia. O Brasil, quando o conflito é comercial, se alia à China. Aliás, a primeira viagem internacional que o Brasil fez, ou melhor, o governo Lula fez com empresários, foi à China, lá ainda em 2023. Aqui na América do Sul, quando se trata entre Venezuela do Maduro ou Argentina do Milei, a gente sabe com quem o Lula anda, com o Maduro. Então, a grande pergunta é, será que ele prometeu algo para o Trump que ele não vai entregar? Ou ele vai dar uma guinada na política externa, agora, a essa altura do campeonato, em véspera de eleição, com a base radical da esquerda petista toda, aplaudindo esses disparates que foram feitos até agora na política externa. De outro lado, a gente tem que se perguntar também sobre qual é o papel do Donald Trump nessa história toda. Será que ele é apenas um negociador amoral, como muitos analistas estão descrevendo, e não só no caso brasileiro, o Rodrigo e a Ana, bom, os três que estão nos Estados Unidos, têm visto que em relação a outros países também, Lacombe, o Trump está sendo descrito muito mais como uma pessoa pragmática, uma pessoa que busca os negócios, em primeiro lugar, que são bons para os Estados Unidos ou até mesmo para determinados setores dentro dos Estados Unidos, do que a defesa dos valores ideais que fizeram com que todos nós, no Brasil, inclusive, tivéssemos uma grande esperança com a eleição dele, até porque o governo do Biden foi um dos grandes financiadores do regime ditatorial que nós vivemos hoje no Brasil. Esse estado de exceção só se consolidou no Brasil graças ao financiamento dos Estados Unidos por meio do USAID, por exemplo, a órgãos e instituições que censuraram brasileiros. Então, essas perguntas que ainda estão no ar vão ser respondidas nos próximos dias e não tem resposta fácil para isso. Mas hoje a gente teve comunistas e socialistas, a esquerda de um modo geral foi às ruas em algumas cidades do Brasil para protestar contra a redução das penas dos acusados, né, de envolvimento no 8 de janeiro, dos condenados todos. E em Belo Horizonte, uma mulher vestida de indígena, ela foi lá e pichou um monumento. Claro, é inevitável a gente lembrar, consta da Débora dos Santos, né, que pichou a estátua em frente ao STF de Batom, pegou 14 anos, né, foi condenada a 14 anos de prisão. Essa aí provavelmente não vai ter nada. O tema dessa manifestação de hoje, né, com Caetano Veloso cantando música de 40 anos atrás, né, com cheiro de naftalina, os rebeldes, eternos rebeldes, o Congresso inimigo do povo. Ora, isso me parece um slogan bastante golpista. O Congresso é a casa do povo, o Congresso é o poder que melhor representa a diversidade do povo brasileiro. Muito mais do que o poder executivo, que é o winner takes all, né? Que se você ganhar com 1% de diferença, que aliás tem sido a regra da esquerda na América Latina quando ganha e quando principalmente não tem voto impresso, ou quando tem e o Maduro não liga a mínima para mostrar o resultado, né?
1% leva tudo. Então, o poder executivo não é o melhor representante da diversidade do povo. É o Congresso, é o Legislativo. Né? Então, Congresso inimigo do povo é um slogan golpista. Mas essa turma tem salvo-conduto para fazer o que quiser. Não é de hoje, né? Manifestações violentas, ocupação, pichação, ataque às instituições, slogans antidemocráticos, né? Abaixo o STF, e nada acontece com eles. Né? Essa turma pode agredir, pichar, pedir o fechamento do STF, chamar o Congresso de inimigo do povo, defender o comunismo, que é o regime mais assassino da história, e eles são moderados, são tratados como moderados. Olha o Boulos, como é que já é tratado pela imprensa. Agora, o Cast, o Bolsonaro, todos são extrema-direita, ultraliberal, sei lá o quê, que é o Milei, né? Então, é um negócio assim, o jogo é conhecido, Lacombe, o jogo é conhecido, a disputa é muito desigual, tem a questão da desconfiança nas urnas e no próprio processo eleitoral no Brasil, né? Porque o árbitro é torcedor e joga de um dos lados, e impede a gente de lembrar o que o Lula disse e por aí vai. Mas a solução não é desistir. A solução é ganhar em dobro. A solução é entender que é exatamente o que aconteceu com o Trump. O Trump também acusou de fraude a eleição de 2020, se reagrupou, aumentou a base, trouxe alguns democratas tradicionais para dentro, como a Tulsi Gabbard, o próprio Robert Kennedy Jr., e venceu. Foi fraude a eleição anterior, mas ele venceu. Para você que chegou até aqui, se você quiser aprender a trabalhar com a internet e fazer pelo menos de 2 a 5 mil com seu celular na sua casa, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição. Assista uma aula gratuita que tem lá que vai te ensinar a usar o telefone celular conectado à internet e fazer renda. Isso é totalmente possível. Ainda que você não saiba de nada, você pode aprender o passo a passo do zero. Não tem nada a ver com aposta, jogo tigrinho, não é nada disso. É para você aprender a usar seu telefone celular, criar conteúdos aqui na internet e rentabilizar mensalmente. Olha só esses resultados. Você pode fazer isso também desde que você estude e aplique. Se você tiver interesse em quiser uma nova profissão, trabalhar na sua casa, deixar a CLT, clica no link, assista a aula gratuita para você entender como funciona, para você ver os resultados. Se fizer sentido e você tiver interesse, aplique e eu tenho certeza que você terá resultados. Pessoal, tá aí esses comentários aí do jornalista Lacombe, Constantino, Ana Paula Henkel e o Van Harten. É inacreditável, né? Ninguém pensava, todos nós pensávamos que Moraes ia ficar um bom tempo com essa lei Magnitsky nas costas, mas não sabemos qual foi o acordo que o Lula fez com o Trump. Alguma coisa o Lula deu. E não foi qualquer besteira não, porque eu tenho certeza que, como disse o Constantino, o Trump é pragmático, ele quer saber da América Grande, não é do Brasil. Os interesses dele, ele deu uma ajuda até um certo momento, como bem colocou o Constantino. Né? As pessoas atacaram o Trump e tudo, mas o Trump decidiu ajudar. Mas ele não pode fazer tudo, ele só deu uns empurrãozinhos ali, sancionando alguns ministros, o Moraes e a esposa caindo na Magnitsky. E aí as pessoas começaram a reclamar, é como o Constantino mesmo disse. O Trump disse, eu estou lavando as mãos, vou cuidar do meu país, vocês que se virem. Eu dei a oportunidade, vocês não aproveitaram. Agora imagina o que vai acontecer agora. Você acha que Moraes vai se comportar como um ministro educado, que está interessado em cumprir rigorosamente o que diz a Constituição, a lei? Isso não vai acontecer. Mudou alguma coisa no comportamento de Alexandre de Moraes? Não mudou nada, ele continua a mesma pessoa. E agora pronto, aí é que agora devendo um favor ao Lula, como ele mesmo fez aquele agradecimento no SBT News, agradeço ao presidente Lula e o Lula ali, né, o maior sorriso entre os dois, conversinha juntinho os dois. Esperar o que de bom daí? As próximas eleições, não espere comportamento de Moraes, embora ele não esteja na frente do TSE nas próximas eleições, mas de algum jeito ele vai atuar. Até porque
O inquérito das fake news ainda está aberto, que é o inquérito do fim do mundo. Então ele vai atuar, ele vai perseguir, ele vai censurar. Já começou, Gustavo Gauer já teve aí buscas nos seus gabinetes, inacreditável. Van Harten já está com essa perseguição. Agora, por incrível que pareça, se nós analisar e está exposto para quem quer ver, é só candidatos da direita. Da esquerda não tem um nome, umzinho só. O Glauber Braga, que tirou um rapaz do Congresso Nacional chutando ele, agredindo ele, foi revogada a sua cassação. Por quê? E é interessante que até integrantes da direita votaram para manter o Glauber Braga. Interessante. Quando é da direita, sai. A Zambelli não teve a mínima chance. Mas o Glauber Braga, ninguém liga, ninguém tá nem aí. Ou seja, a esquerda está blindada. E o Lula vai vir forte nas próximas eleições. Ninguém pensa que Lula tá fraco, porque o Brasil tá isso, tá aquilo. É beleza, e é verdade. Mas a grande mídia tá aí para dar o apoio a ele. O Alexandre de Moraes está devendo um favorzão a ele. E fora outros ministros ali, tem algumas pessoas que estão cogitando por aí, o Supremo largou a mão de Lula. Largou nada. Se não fosse o Supremo, Lula não governava esse país, não. Governava. Engraçado, governava. O que ele está governando? Mas, se não fosse o Supremo, o Lula não teria as vantagens que está tendo. Porque no que depender do Congresso, o Lula perde em tudo. A vantagem de muitas coisas do Lula é o Supremo Tribunal Federal. Quando ele não consegue no Congresso, ele manda para o Supremo Tribunal Federal. E aí o Alexandre de Moraes revoga, derruba, já humilhou os deputados, senadores. É isso. Então, o país está sendo governado pelo Supremo Tribunal Federal. O Lula está ali apenas representando um presidente, porque de fato não é. E é isso, infelizmente. Tomara que em 2026 as coisas mudem. Difícil vai ser, verdade. Mas tomara que nós tenhamos a chance de mudar. Principalmente o Senado Federal. A Magnitsky fez alguma coisinha? Fez. Não era tudo. O principal é o Senado Federal nas próximas eleições. Se não mudar o Senado Federal, Alexandre de Moraes vai de mal a pior no comportamento dele com relação principalmente a quem é de direita. Deputados e senadores, pode ver. Eu não duvido nada com relação a essas próximas eleições. Quero só ver o que é que vai acontecer. Infelizmente. Essa é a triste realidade. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.